tarde, galerinha do oitavo ano, bem-vindos à nossa aula de número 9 do Caderno 2, professor Danilo aqui. Hoje eu vou estar trabalhando contigo algumas correções de exercícios, vou propor alguns exercícios, a gente vai estar resolvendo, vamos estar relembrando alguns tópicos de nosso conteúdo que a gente já viu até agora. Então vamos lá dar início à nossa aula. Vamos ver a classificação dos triângulos de acordo com seus lados e ângulos. Foi o exercício que eu tinha deixado na última aula para ti, certo? Eu tinha feito a letra A e a letra B. Agora a gente vai fazer as demais questões. Espero que você tenha feito e tenha acertado. Se tu ainda não fez, dá pausa no vídeo e tente resolver, tá? Na nossa letra C, eu tenho que classificar esse triângulo de acordo, primeiro, com seus lados e depois com seus ângulos. Olha para o triângulo C. Tenho três lados diferentes. Quando três lados são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Pronto, então, portanto, de acordo com o lado, ele é um triângulo escaleno, três lados diferentes. E de acordo com os seus ângulos, quando eu tenho um ângulo maior que 90 graus, aqui no caso 130 é maior que 90 graus, eu tenho um triângulo obtusângulo. Então, portanto, na letra C, ele é classificado como escaleno e obtusângulo, tá ok? Letra D, olha aí a letra D. Eu tenho um triângulo, primeiro, de acordo com os lados. Tenho dois lados iguais. Quando eu tenho dois lados iguais, eu tenho um triângulo isósceles. E agora, de acordo com os seus ângulos, eu tenho dois ângulos iguais aqui na base e tenho o terceiro ângulo maior que 90 graus. Sempre que eu tiver um ângulo maior que 90 graus, ele é um triângulo obtusângulo. Então, portanto, a letra dele é classificado como isósceles e obtusângulo, tá ok? Vamos para a nossa letra E. Olha, note, de acordo com os lados. Primeiro, que eu só tenho a medida de um lado, 3/2. Então, olhando pela figura, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, portanto, já sei que é um triângulo retângulo. Toda vida que eu tiver 90 graus no triângulo, é um triângulo retângulo. E o lado oposto sempre é o maior lado. Então, portanto, eu tenho um triângulo com três lados diferentes e com um ângulo de 90 graus. Então, portanto, a classificação, ele é um triângulo escaleno, três lados diferentes, e por ele ter um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E por último, a nossa letra F. Primeiro, três lados diferentes, triângulo escaleno, certo? E os ângulos, três ângulos diferentes, é um triângulo acutângulo. Então, portanto, a letra F é um triângulo escaleno e acutângulo. Então, essa era a resposta desse exercício. Então, vamos dar continuidade à nossa aula agora, vendo relações em um triângulo. A gente já estudou isso. A gente tem três relações básicas. A primeira, o ângulo interno de um triângulo e o ângulo externo de um triângulo adjacente a eles são sempre suplementares. Então, o que é ser ângulos suplementares? Tu tem o teu ângulo A aqui, ó, essa cor rosinha, e o ângulo X em verde. Então, a soma de A mais X é sempre igual a 180. Então, se tu fez meia volta de um círculo, isso é 180 graus. Tá ok? Isso é fixo na nossa primeira relação, que quando tu tem a soma do ângulo interno com o ângulo externo é 180 graus. Formou meia volta de um círculo, 180 graus. Não esquece disso, é super importante, tá? A gente vai ver a nossa relação 2. O que diz a relação 2? Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus. Pronto. Isso é de suma importância. Tem um triângulo qualquer, a soma dos três ângulos internos dele é sempre 180 graus. Nunca vai dar menos, nunca vai dar mais. Portanto, essa é uma relação muito importante. Olha aqui, ó. Olha aqui, C mais X deu meia volta completa. Então, C mais X é igual a 180 graus. A relação do primeiro aqui, ó. Primeira relação. B mais Y deu meia volta de um círculo. É igual a 180 graus. A relação 1 também. Não te esquece disso. E tu somou A mais B mais C, 180 graus também. A soma dos três ângulos internos é igual a 180 graus. E a soma dos três ângulos externos é igual a 360. Dá uma volta completa de um círculo, tá? Então, essa é a nossa segunda relação, galerinha do oitavo ano. Temos a terceira relação, não menos importante, que diz, nas propriedades dos ângulos e dos lados de um triângulo, em qualquer triângulo, se dois lados são distintos, então o maior lado sempre está oposto ao maior ângulo e o menor lado sempre está oposto ao menor ângulo. Quem é o meu maior ângulo desse triângulo? É o 80, então, portanto, o lado BA é o maior ângulo. Quem é o menor ângulo? É o 30. Então, portanto, o lado BC é o menor lado, pois está oposto ao menor ângulo, tá ok?
Então, com essas informações, vamos aos exercícios. Primeira questão, determine a medida do ângulo X em cada caso abaixo. Então, olha a tua figura aqui, ó. Quero saber quanto mede esse ângulo X. Eu já sei que um ângulo mede 80 graus e que o outro ângulo mede 20 graus. Mas o que diz a nossa relação 2? Que a soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, com essa informação, eu sei que 80 mais 20 graus mais x é igual a 180 graus. Pronto, terminou a questão. Basta eu isolar o x. Então, portanto, x é igual a 180, já estava do outro lado da igualdade. 80 estava positivo, passou para o outro lado negativo. 20 estava positivo, passou para o outro lado negativo. Então, portanto, 180 menos 80 é 100. 100 menos 20, x igual a 80. Então, portanto, o x aqui vale 80 graus. Então, resolvida a nossa primeira figura, vamos para a segunda. Olha a segunda, eu tenho que o ângulo A mede 2x, tenho que o ângulo B mede 2x menos 20 e que o ângulo C mede x mais 30. Então, lembra, somei os três ângulos, isso dá 180 graus. Não muda nunca. 2x mais 30 mais 2x menos 20 é igual a 180. Agora, acompanha aqui comigo. 2x mais x, 3x. 3x mais 2x, 5x. 30 menos 20, 10. Então, portanto, 5x mais 10 é igual a 180, tá ok? Então, portanto, basta eu isolar o x. De que forma? 5x é igual a 180. O 10 estava positivo, passa para o outro lado negativo. 180 menos 10, 170. Muito simples. Agora o 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, portanto, x é igual a 170 dividido para 5. 170 dividido para 5, eu sei que é 34. Então, portanto, o x vale 34 graus. Nenhuma dúvida até aí, não é, galerinha? Então, portanto, eu somei os três ângulos internos, igualo isso a 180. E a partir daí, basta eu resolver a minha equação. Letra C. Quero contar primeiro o ângulo x, tá? Lembra, somei os três ângulos internos, propriedade 2, isso dá sempre 180 graus. Então, portanto, 2x mais 20 mais 100 mais x é igual a 180 graus. Vou isolar o x, certo? Vou somar 2x mais x, 3x. 20 mais 100, 120. Agora o 120 está positivo, passa para o outro lado negativo. Eu tenho que 3x é igual a 180 menos 120, certo? 180 menos 120 é 60. Então, 3x é igual a 60. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Nenhuma dúvida até aí. Então, 60 dividido para 3 eu sei que é 20. Então, portanto, x vale 20. Só que tem como descobrir quanto vale esse ângulo y pela propriedade de número 1. Lembra, quando tu dá meia volta completa de um círculo, isso também é 180 graus. Então, se eu já tenho que o x vale 20, então eu já tenho 20 graus aqui, quanto falta para me completar 180? Falta x mais y igual a 180, certo? Então, se eu já tenho 20 no lugar do x, então falta quanto para eu chegar a 180? 160. Muito simples, y vale 160. Agora, corre lá na plataforma, tem uma atividade extra interativa para ti. Ela funciona da seguinte maneira. Tem o resumo de nosso conteúdo e tem atividades com correções automáticas. Então, já vai estar disponível lá quando tu estiver vendo essa videoaula. Obrigado por ter assistido até aqui. Bons estudos, galerinha do 8º ano.